Olá! Hoje é dia 5 de setembro de 2016 e você está ouvindo a 106ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, a cidade que tem 11 candidatos para prefeito, mas nenhuma boa opção, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, a cidade que deve ter tipo uns 11 candidatos também, mas tem uma boa opção, eu sou o Felipe Men. E aí, Caio, beleza? Ué, eu tô pior que você, né, cabeça? Você tá pior do que eu, mas a gente tá vivendo nesse país novo, esse país sem corrupção, um país lindo, né, de árvores suntuosas e fauna brilhante. Pois é, cara, agora que acabou a corrupção, essa manhã eu abri a minha janela e veio uma fadinha me entregar um pote cheio de ouro. Muito bem, esse é o país do futuro. Eu fiquei muito feliz, cara, porque a gente vive num país sem corrupção, agora que é o país. Né, não tem mais PT no governo federal. É o país do futuro. É o país do futuro. Nós estamos na ponte para o futuro, velho. Exatamente. É isso aí. Tomara que não tenha nenhum terremoto no meio do caminho, ou algum temermoto, alguma coisa assim. Estamos torcendo para chegar do outro lado da ponte, né? É isso aí. Ainda bem que nós não vamos sozinhos, né, cabeça? Nós vamos com essa galera marota e bacana, essa moçada batuta do nosso super grupo do Telegram, a quem nós agradecemos os comentários e as interações que a gente recebeu durante essa semana, né? E principalmente os stickers de altíssimo nível que a gente recebe lá, né, Caio? Isso aí, cara. Eu estou esperando a nossa próxima sessão de interações para introduzir um novo conjunto de stickers que eu aglutinei a minha coleção e estou aguardando uma oportunidade para compartilhar com a moçada. Você pode falar ou é uma surpresa tremenda? É uma surpresa tremenda, cara. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Muito bem. Você que acompanha ou ainda sem nome ou está sendo exposto pela primeira vez ao nosso podcast, você pode acompanhar tudo no aindasemno.me, onde temos todos os episódios e todas as formas de entrar em contato com a gente. Uma delas é o supergrupo do Telegram, que tem um link lá onde a moçada recebe em primeira mão o episódio e discute as pautas e, enfim, é um ambiente super democrático, horizontal, onde todo mundo sugere pauta e a discussão entra lá sem nenhum medo de ser rifada, né, cara? Exatamente. Lá no Telegram a gente conversa e uma coisa muito legal foi o feedback que a gente recebeu sobre os assuntos tratados na última edição. Então teve membro que nos puxou a orelha por termos falado do Easy Nobre, teve membro que depois nos mostrou a réplica da Belpass sobre o caso lá que foi startado com o dossiê elaborado pelo Easy Nobre, ou seja, a gente não vai falar muito disso aqui nessa edição porque já foi discutido lá, então eu acho que é uma boa maneira de você entrar nessa narrativa transmediática do Ainda Sem Nome, você entrar no nosso supergrupo do Telegram. Exatamente. E lá também, quem conseguir indicar um membro pra gente vai ganhar um joinha, né, Caio? Um Deus me pague novo em folha. Exatamente, eu garanto que vai ganhar um joinha que eu nunca usei. Eu vou usar pela primeira vez. É isso aí. Muito bem. E você pode repassar esta ideia, então, compartilhando esse episódio, utilizando as recomendações das nossas plataformas sociais, o Twitter, o YouTube, o Facebook, o nosso próprio site, o aindasemno.me. Dá o seu review lá no iTunes. Eu preciso do endereço da pessoa que fez o review para eu poder mandar uma barrinha de Nutri e uma bananinha. Quem que é a pessoa? Tem alguém lá que fez um review, não fizeram um review no nosso no iTunes? Eu acho que foi... sim. Exato. Sim. Então, viu? Então... Foi o Bizafra, é meu primo. Aí, viu? Beleza. Então me mandem aí, Bizafra, mande o endereço para eu despachar para você. Uma barrinha de Nutri, de ameixa e uma bananinha, um docinho de banana sem açúcar, tá bom? Muito bem, excelente. É isso aí. E você que quer assinar também pode nos procurar no iTunes, no Stitcher ou assinar pelo bom e velho RSS. E aí eu te garanto que você vai ser uma pessoa muito mais feliz se você no iOS utilizar o seu Overcast, aglutinador de podcasts. Muito bem. Falando nisso, Caio, a gente queria abrir com eu queria falar, na verdade, sobre como Belo Horizonte ficou bonita pelas lentes do Casey Neistat, né? Exatamente. Nessa semana que passou, muitas coisas aconteceram, né? Pelo menos 7 dias se passaram, né? Desde a nossa última conversa, né, cabeça? Sim. E aconteceu aí o nosso amigo Fire, que foi um evento para você que curte a fórmula do lançamento, e nesse evento o Casey Neistat apareceu, né, cara? Eu achei muito legal a vinda dele. É uma pena que a gente não se encontrou no Mercado Central. Ele fez duas edições do videolog dele, uma chegando aqui em Belo Horizonte, a outra que foi o dia
da palestra e também a saída dele. Ele ficou tipo 30 e poucas horas na cidade. Aham. E é interessante você ver, você reconhecer pedaços da cidade, né? A gente que é de lá, você tá aí ainda, eu tô aqui em São Paulo há um tempo, mas eu reconhecendo e aí, tipo, vendo assim, o cara saiu pra correr lá do Mercury, da Contorno, até a Praça da Bandeira e falou, pô, isso aqui é o topo da cidade. Eu sei que aqui é o topo da cidade porque aqui tem uma bandeira gigante. Aí falei, puta, cara, ainda tem mais uns 200 metros pra cima ainda, pra você chegar no topo da cidade. E aí no dia seguinte ele foi correr lá no Anel da Serra e tal, e aí você vê, ele realmente estava no topo da cidade. Que bacana, cara. Eu acho muito legal a nossa cidade ser retratada por lentes outras e lentes autênticas, né, cara? Eu acho muito bacana isso daí. Exato. E é uma visão que, assim, quando você vai fazer, imagina, você vai ficar 36 horas na cidade, você não consegue fazer um planejamento das coisas que você quer fazer, então é um olhar sem tanto viés de turismo ou afins, assim, é um retrato médio fidedigno da cidade, né? E o legal é que, assim, parece que foi um negócio bem... deixa eu ver qual é aqui, né? Isso, exatamente. É muito legal essa coisa. Ele certamente viu alguns pedaços que não são tão belos da nossa cidade, mas o que apareceu ali no vídeo é realmente uma coisa bem bonita. Exatamente. Não tão bonito quanto o que, enfim, quer dizer, muito pelo outro lado do espectro, né, cabeça? Eu acho que eu comecei a frase errada. A beleza do Casey Neistat contradiz com as coisas que a gente tem visto ultimamente aqui no nosso Brasil varonil, hein? O Brasil varonil já nos foi mais bonito, né, Caio? Já nos foi mais bonito, cara. A gente, aqui, por força dos acontecimentos do dia a dia, estamos nos vendo forçados aqui no Ainda Sem Nome a empurrar um pouquinho dos nossos assuntos de pauta pré-agendados para depois, porque deu-se início uma série de eventos de manifestações e etc., e que tem um papel interessante da comunicação digital no processo, né, cabeça? Parte mostra como que no espectro da comunicação digital 3 anos fazem muita diferença, né? Fazem. A gente vê o trabalho que a Mídia Ninja fez em 2013 durante os protestos de junho, as jornadas de junho, e as ferramentas para fazer, por exemplo, um streaming no momento, elas eram muito mais rudimentares do que a gente tem hoje, e com certeza o alcance era muito menor. Exatamente, eu acho que esse aspecto aí pra gente que trata a comunicação digital aqui no Ainda Sem Nome é muito bacana, cabeça. Na época de 2013, o Mídia Ninja não era conhecido da maioria, eu acho que a 99, alguma coisa por cento das pessoas ficaram conhecendo o Mídia Ninja em 2013. Então tinha uma outra experiência, eram outras pessoas, tinha uma outra logística e tinha outro tipo de método de fazer a transmissão, né? Agora a gente vê a coisa, como que o cenário muda em 3 anos, né, cara? Você tem YouTube, você tem live de Facebook que não tinha antes, você tem uma série de outras ferramentas e o próprio Twitchcam, que era o que eles utilizavam, né, já não prevalece mais, né? Já não prevalece, mas assim, até o próprio Periscope, né, que é a resposta para isso tudo que o Twitter fez, ele é muito melhor do que qualquer outra ferramenta que a gente tinha em 2013. O alcance, por exemplo, e está muito interessante isso, ver como que, pelo menos aqui em São Paulo, os candidatos à prefeitura estão usando o Facebook Live de uma maneira muito interessante. Eu fugi um pouquinho aqui, viu, Caio? Mas é que eu só queria fazer essa... Não, essa ponte é ótima, cara. Essa anotação. Que é uma forma de você ver, por exemplo, na sexta-feira a gente teve o debate aqui da Rede TV e o tempo de televisão ele ainda é muito cruel, né? Então o cara faz as considerações finais, acaba o debate, aí entram ao vivo os repórteres perguntando para os candidatos, e o cara tem, sei lá, 35 segundos, 40 segundos para fazer um resumo do que aconteceu. Não raro, a TV corta, então o cara tem no Facebook Live para falar com a audiência dele,
talvez não seja tão ampla igual a da TV, mas é uma audiência em que ele pode trabalhar aquele tema, aquele assunto no seu próprio ritmo, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal e uma coisa, eu gostaria muito de ver isso sendo trabalhado aqui pelos candidatos de Belo Horizonte, eu ainda não estou vendo. E é um negócio bacana, cabeça, porque você pega o assunto no momento que ele foi tratado, você não tem necessariamente as limitações que você tem na mídia de massa, e você está falando com uma galera que tem um potencial de espalhar a sua mensagem muito grande. Então o uso das plataformas sociais ela deve ser bem mais valorizado do que está sendo por parte dos candidatos. Eu vi que o Calil aí fez um periscópio outro dia. O Calil, cara, é um exemplo, eu já, sem querer fazer, mas já fazendo um alto jabá, em duas oportunidades na semana passada, eu dei entrevistas mencionando a utilização das plataformas sociais por parte dos candidatos. E o Calil, ele, por bem ou por mal, ele é um cara que mostra que já tem mais intimidade por causa da sua presença pregressa no Twitter. Isso pode ser uma coisa que funciona a favor da sua candidatura ou contra, se a galera se lembrar da postura dele como presidente do Atlético no Twitter, né? Então aí isso depõe um pouco contra, ao mesmo tempo que mostra quem é o Calil, né? Sim, mas essa familiaridade nesse ponto faz um pouco... traz um ligeiro benefício para ele, né? Pelo menos de intimidade com as plataformas e de ser conhecido, né? Você vê o Délio Malheiros, a presença dele nas mídias sociais é nula. Ele, na época dos cavaletes, eu me lembro que eu ainda troquei umas mensagens com ele, que ele falou que os cavaletes eram legais e por isso podia continuar. Eu falei, poxa, mas você não é do Partido Verde, que está poluindo visualmente a cidade, você não acha isso legal? Ele falou, está dentro da lei. Então tá bom, então tá dentro da lei, e depois ele some, né? O Délio Malheiros é um bom exemplo disso. A última presença dele nas mídias sociais é justamente o vídeo em que ele fala que seria contra o Lacerda em qualquer momento, e aí 5 dias depois ele estava amigão do Lacerda. Ou seja, é aquele tipo de candidato que só aparece em época de eleição. Da mesma maneira, o Tibé e aqueles outros que a galera nunca ouviu falar, né, cara? Aqueles caras que foram eleitos, sabe-se lá como, e estão lá hoje despleiteando a prefeitura. Desses todos, então, o Calil é o cara que está lá há mais tempo e que pelo menos eu imagino que entende que a caixinha do Twitter lá de texto não é um mecanismo de busca, né, cara? Então ele pelo menos parece que entende isso. Agora, o fato dele ter mais familiaridade com a plataforma não significa que ele seja o melhor candidato para a cidade de Belo Horizonte. Mas longe disso, longe de... Nós estamos, cara, eu vi numa postagem do Facebook, uma colega de graduação minha comentando, olha, qual que seria a melhor opção, né? Será que a gente vai ter que pular no Rio Arrudas? Realmente, Cíntia, eu acho que a gente deve pular no Rio Arrudas mesmo, porque tá difícil. Tá difícil. Mas só que olha só, apesar de todas as dificuldades, uma coisa que é bem bacana, aí retomando a história dessas novas jornadas que parecem estar começando, né, cabeça? Amanhã, dia 6 de setembro, né, perdão, a gente tem um início de greve dos bancários, né, por todo o país, tem muita gente aí se movimentando, né, por causa de estarmos sendo governados por um governo ilegítimo. Acabou que a gente não começou, né, cabeça? Primeiramente fora Temer. Pois é. Olha, esquecemos agora disso. Exatamente, esquecemos disso. Temer, o pequeno, ele merece ser tripudiado. Ele que, inclusive, está falando que não quer ser chamado de golpista. Não. Cara, Mas vai ser chamado. Não, desculpa, né? Pois é, o Temer foi mal, mas o verbete golpista nos dicionários agora é ilustrado com a sua foto indo buscar Michelzinho no colégio. Com vossa foto. Exatamente. Amigo admirador da mesóclise. Isso. Pois é, mas revoltas à parte, o que é muito bacana é que o Mídia Ninja, por exemplo, tem feito uma cobertura muito legal com live de Facebook, com o Twitter e com o nosso amigo Telegram, né, cabeça? Tem um canal do Mídia Ninja no Telegram que ele é muito legal e eu me surpreendo com a velocidade das informações. É muita informação sendo fornecida ali e, assim, diferentemente de vídeos ao vivo, né, o que acontece em outras plataformas, no Telegram o Mídia Ninja ele já entrega vídeos prontos.
Isso é muito legal, mostra uma agilidade muito, muito interessante deste coletivo. E é legal também a gente perceber que, conforme aí uma recomendação de leitura aos amigos ouvintes do Ainda Sem Nome, a compra da edição temática sobre comunicação e política da revista Caros Amigos. Nessa revista, nessa edição de agosto, falando da cobertura política pela mídia, há uma entrevista do Sakamoto, que é um cara que também é bastante interessante, e nessa entrevista o Sakamoto fala do sequestro de narrativa, né, da disputa pelas narrativas. Então a mídia de massa disputando com os canais alternativos e os formatos emergentes, como que a história vai ser contada, e os grupos políticos também disputando a narrativa. E algo que fica muito claro para a gente quando a gente está observando, do jeito que a gente está observando agora, né, Cabeça? Como, por exemplo, ontem, no dia 4 de setembro, a manifestação que parece ter começado logo após a passagem da tocha para olímpica. E eu fiquei sabendo, Cabeça, que o correto é para olímpico. Não é paralímpica, não? Não, eu consultei a norma da língua portuguesa, né, o acordo lá, e vem de Portugal uma carta manifesto falando que o correto é paraolímpico. Achei muito... Que legal isso, não sabia disso. Pois é. Em outro lugar, que agora a gente se perde nas referências hipertextuais, eu vi alguém falando que o paralímpico era uma questão de copyright, mas carece de fontes. Carece, igual a Wikipedia, né? Carece de fontes. Mas eu vi. Agora eu só não me lembro onde. Então, cara, passou a tocha olímpica e logo depois teve início, então, uma manifestação contra o Temer o Pequeno. E aí essa manifestação perdurou até o cair do sol. Então, quando estávamos no momento crepuscular, houve a infiltração de vândalos, também conhecidos como a PM do Estado de São Paulo, que tocou o terror e destruiu toda uma movimentação pacífica. E isso que é o negócio interessante da disputa e do sequestro das narrativas, é que a mídia de massa não noticiou essa manifestação de mais de 100 mil pessoas na Avenida Paulista, se dirigindo ao Largo do Batata, na zona oeste de São Paulo. Da Batata, né? Eu já estive nesse largo certa vez, porque é próximo do consulado ou da embaixada, agora eu já não vou me lembrar qual que é o nome do negócio, do Reino Unido. Eu fui para lá para uma premiação certa vez não é? Então eu estive lá, né? Consulado ou embaixada, Cabeça? É o consulado. É o consulado, então eu estive lá e fui a participar de uma premiação de um artigo meu que foi selecionado para um livro, e aí eu estava lá porque ia ter o sorteio não, né? A divulgação de qual foi eleito o melhor artigo. Infelizmente não foi o meu, e eu me lembro de nesse recinto eu ter gritado algumas frases que fariam de Morrissey uma pessoa que teria orgulho de mim. Mas enfim... Eu já fui até então Largo do Batata, eu achava que era da Batata, então eu achava que era do Batata. Pois e aí na hora que estava lá, a luz, eles apagaram a luz da cidade, né, dos postes, e jogaram bombas na galera e etc. E uma manifestação que estava sendo coberta por esses canais alternativos, né, de informação, o Mídia Ninja, os Jornalistas Livres, muita live de Facebook rolando e tal. Somente nesse momento, com a chegada dessa minoria de vândalos fardados, que houve a cobertura da mídia de massa. A Globo News ligou ao vivo e etc. Somente na hora que o pau começou a quebrar. Isto é peculiar, não é, Cabeça? Porque, primeiro, tem um ponto aí também, Caio, que é o seguinte, né? A facilidade de produzir mídia num grupo alternativo, onde você não tem que lidar com tantos padrões e bloqueios e amarras, faz com que a pessoa consiga acompanhar, e também, óbvio, né? Desculpa, em primeiro de tudo, o interesse jornalístico por aquele tema. Eu acho que isso tem muito a ver, né? O primeiro ponto é esse, eu me enganei. O segundo o cara consegue acompanhar sem nenhuma amarra o que está acontecendo. Eu falei isso do interesse porque quando tiveram as manifestações a favor do impeachment, a Globo colocou lá o dia inteiro uma câmera filmando
a galera que ia protestar contra a saída da presidenta. Eu me lembro, Cabeça, que no dia da votação na Câmara, aquele dia vergonhoso, havia mais ou menos o equivalente à torcida do América, ou seja, umas 7 pessoas numa praia do Espírito Santo, lá, que era o ponto da manifestação oficial, né, dos amarelinhos, e com helicóptero, cara, helicóptero sobrevoando, não devia ter 20 pessoas, sério. E o negócio, o pau quebrando o dia inteiro, a cobertura, inserções, etc, né? É muito aquele negócio do Kafka, saca? Tipo, de manhã, votação do impeachment, à tarde, natação. Então deixa de ser... na segunda-feira, quando a Dilma fez a sua defesa no Senado, depois ficou o dia inteiro ouvindo as mesmas perguntas, a Globo estava passando Fátima Bernardes, estava passando o que seja, qualquer coisa. Pois é. O ponto você está ali acompanhando dentro do negócio e você pode na disputa de narrativa, você vai contar o que está acontecendo porque você está envolvido dentro do negócio e não chegou depois porque aconteceu o que a gente infelizmente esperava, que era a PM descer o cacete. Exato. E é engraçado como que os discursos, né, ou seja, os textos entregues para a população são diferentes. Então faz-se cada vez mais importante, né, ou preponderante aí o papel desses coletivos como o Mídia Ninja, os Jornalistas Livres e canais que não sejam os tradicionais. E uma coisa interessante também é acompanhar a manifestação de, por exemplo, figuras como o Lindbergh, lá senador Lindbergh, do Rio de Janeiro, que estava presente, a Laerte, né? A Laerte estava presente nessa manifestação e participou de várias gravações, vários vídeos que caíram aí até hoje, ao dia de hoje, mostram Laerte falando o que estava acontecendo e coisas que você não vai ver, né, assim, nos canais tradicionais e na mídia tradicional, mídia de massa. E também acompanhar, por exemplo, o que falou a PM do Estado de São Paulo no Twitter, né, falando que ela respondeu a uma ação de violência, né? E todos os que estavam ali presentes dizendo o contrário. Então, eu acho que é uma coisa muito legal, Cabeça, é que está ficando mais difícil para estas instituições, esses órgãos, mentir. Porque há contrapartida, né? Outro dia eu fiquei sabendo que tinha um vídeo mostrando uma viatura da PM de São Paulo deliberadamente correndo atrás de uma pessoa, de um manifestante, para atropelá-lo. Né? Também na noite de ontem apareceu na minha timeline um vídeo da Polícia Militar do Pará dando um tiro na cabeça de um manifestante, né? E o cara estava só na frente do negócio. E outras coisas mais, por exemplo, a gente teve um personagem aí que se colocou, o nome dele é Jesus alguma coisa, olha que nome emblemático, né? Ele se colocou à frente daquele caminhãozão do choque, aquele que joga um jatão de água com sabão na galera, né? Ele se colocou na frente e impediu por 2 vezes o caminhão de andar para ir lá e mal fazer com as pessoas, né? Então, esse tipo de coisa não aparece em outras plataformas, nas plataformas de massa. E agora aparece nesses canais que daqui a pouco, cara, vão ser os principais canais de informação da população, especialmente a população interessada. É interessante porque, exato, você tem uma outra via para se informar e cara, você pelo menos serve para questionar o que você recebe sempre, sabe? Exatamente. Pelo menos para propor essa pulguinha atrás da sua orelha, isso vai funcionar. Exato. Cabeça, você falou que eu ia falar, é para começar a desenvolver uma visão crítica. Não quer dizer que a gente tem que concordar com o lado A ou com o lado B da cobertura. O que é importante é que a gente precisa, como cidadão, desenvolver uma visão crítica. E isso está se mostrando muito presente por meio de canais digitais interativos. E é por isso que isso está sendo tratado aqui no nosso Ainda Sem Nome. E eu imagino que um próximo passo, Cabeça, tenha que ser a viabilização financeira desses projetos.
Porque, diferentemente da Globo News, o Mídia Ninja e os jornalistas livres, eles não têm anunciantes, né, cara? Então, quem é que vai financiar esse tipo de jornalismo? É justamente a gente, né, cabeça? É a gente que assiste, que acompanha e que consome o material que eles produzem. A gente tem que começar a dar uma mudadinha no nosso mindset para entender que esse tipo de informação ou de notícia com um grau um pouco maior de neutralidade não deve vir de graça. Né, algum tweet solto por aí falando exatamente essas questiadas e mantidas por pessoas interessadas, por leitores, e não pelo dinheiro do governo, anunciantes e afim. Tenho para mim que parte da situação atual das coisas vem porque o governo deixou de colocar dinheiro onde sempre colocava, sabe? E olha que bacana que é a internet, né, cabeça? A gente aqui, em nenhum pacote de TV a cabo que eu conheço, a gente tem acesso a Al Jazeera, né? Uhum. E há um vídeo da Al Jazeera muito bacana reportando justamente essa concentração de mídia nas mãos de poucas famílias no nosso país e como que isso foi importante em 1964, como que isso foi importante em 1992 e como que isso foi importante no nosso golpe agora de 2016, especialmente focando nesses dois momentos, né? 1964 e 2016, momentos em que o Brasil sofreu golpes. E a Al Jazeera, que a gente não tem acesso por meio de TV a cabo e etc., a gente tem acesso por meio do nosso amigo VocêTubo. Uhum. E isso é algo que é bastante peculiar, né, cara? A gente está consumindo informação que deveria chegar pra gente, mas não chega, e a gente consegue fazer chegar. Né? Exatamente. O próximo passo também, cara, é você começar a oferecer... quando você falou da Al Jazeera e do YouTube, é isso, assim, é você começar a oferecer a programação ao vivo numa plataforma que não precisa ser necessariamente a TV. Exatamente, a TV vai ser só a tela que vai apresentar aquilo. Exato, ela é só o meio, né? Exatamente. E eu imagino que a gente deva ficar com essa reflexão, né, cabeça, nessa edição de hoje. A gente precisa entender a necessidade e a importância dessas iniciativas independentes de comunicação e como que elas precisam se manter. Então eu imagino que a gente vai parar de pagar a TV a cabo. Quanto você paga de TV a cabo? Sem a internet, cabeça, só a TV. Cara, eu devo pagar... Eu baixei meu plano recentemente, mas eu devo pagar acho que R$100, cento e poucos reais. Eu aqui fazendo as minhas contas de cabeça aqui... Esse aqui foi no padeiro total, pagueiro molde. Pois é, eu imagino que eu pago algo entre R$75 e R$100 também. Né? Então você pensa, a gente cancelando essas TVs a cabo, os nossos planos de TV a cabo, que é o que está acontecendo no país numa velocidade mais alta do que novas pessoas estão assinando planos de TV a cabo, ou seja, o mercado de TV a cabo está diminuindo no país. Esse dinheiro que nos sobra do orçamento, ele pode ser destinado a essas iniciativas. Por quê? No frigir dos ovos, nós pagamos aí, eu pago, vamos colocar aqui no mínimo R$75 para a TV a cabo. E quantos canais eu assisto, você poderia perguntar, né, cabeça? E a minha resposta é 0. Eu não assisto nenhum canal de TV a cabo. Eu só mantenho o plano de TV a cabo por pura inércia, cabeça. Porque a última vez que eu liguei para cancelar, eles me deram mais uma promoçãozinha lá. Então eu falei, então fica aí, vamos ver se eu vou assistir. E eu não assisto. Então vamos lá, dos R$75 que eu pago por mês de TV a cabo, eu vou agora, e eu assisto 0 canal, então eu estou pagando R$75 para nada. Exato. Mas normalmente as pessoas assistem uma mão cheia de canais, vai aí 5 ou no máximo meia dúzia de canais que assistem. Então você está pagando R$75 ou às vezes R$100 para assistir 5 ou 6 canais. Você pode muito bem, parafraseando Bela Gil, substituir esta modalidade e esse formato de entrega por pagar um Patreon, pagar um YouTube, pagar de alguma outra forma produtores independentes nessa quantidade de dinheiro que você já despende. Mas aí também tem uma outra questão que é fazer a educação disso tudo, né?
Eu imagino que isso nos próximos anos a gente vai ver uma mudança de cabeça. Eu acho que as pessoas vão começar a entender uma coisa muito legal, que é você vai pagar porque você está recebendo uma coisa de valor. Então você... É o negócio do disco do Radiohead, sabe? O In Rainbows, que foi aquela primeira iniciativa de deixar um disco lá de graça e as pessoas pagarem. Quando você enxerga valor numa coisa, cara, ela pode estar até disponível de graça para você. Mas você se lembra que pagar é importante, porque senão essa coisa vai parar de ser feita. Exato. Eu acho que isso é uma coisa que a comunicação digital, as plataformas digitais estão começando a mostrar para a moçada. Exato. E tomara que isso, não só a moçada, né, Caio, mas que a nossa geração, que não é tão... Mas os Caios e cabeças que não estão tão ligados assim nas interwebs, que entendam e que vejam outras formas de consumir notícia e efetivamente ser um protagonista nessa criação, seja dando audiência, seja financiando num Patreon, numa outra forma qualquer. Exatamente, eu acho que o caminho é bem esse, hein, cara? Isso. Eu acho que a gente vai ter muito pano para discutir essa nova mídia nas próximas edições e nos meses seguintes. É isso aí, cabeça. Excelente segue para o nosso encerramento, e eu gostaria de saber o que você que escutou até agora acha dessas possibilidades, desse financiamento direto por parte dos usuários, da audiência. O que você acha disso? Será que vinga? Será que não vinga? Ou será que é igual o Pokémon GO, que ninguém mais joga? Tomara que não seja igual ao Pokémon GO, né? Hoje eu perguntei para os meus alunos e eles me falaram que não jogam porque o negócio de botar os Pokémons para brigar não é tão legal. E aí, parece que a onda de botar o Pokémon pra brigar lá, que é a briga de galo virtual do Pokémon, não é tão interessante. É tipo, você deixa o seu Pokémon lá ao léu e ele vai brigando lá, e isso não é tão interessante quanto poderia ser. Ah, que pena, cara. As pessoas estavam quase brigando fisicamente para jogar Pokémon. Então, cara, eu acho que, quem sabe, né, numa próxima iteração do Pokémon GO, as pessoas podem botar os bichinhos pra brigar. Ainda tem gente correndo atrás de bichinho, mas é num número bem inferior ao que tinha antes. Exato. Isso é experiência ordinária. Eu tô vendo isso também em menor escala aqui na minha vizinhança, onde eram pontos de concentração de jogadores de Pokémon. Exatamente, agora é só pontos de consumo de crack. Nossa. Mas é isso aí, Caio. É isso aí, meu caro cabeça. Beleza, é isso aí. A gente se vê na semana que vem. E vocês que consomem também o Ainda Sem Nome, tem aí à disposição no nosso site, aindasemnome.me. Também pode estar a gente tá nas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube. E também no nosso super grupo do Telegram, que você vê o link na nossa página nas interwebs. Isso aí. Se você é uma pessoa sagaz, você vai estar lá. Exatamente. Você não vai perder seu tempo deixando de fazer isso. Isso aí. Então é isso, cabeça. Até a próxima semana. Até isso aí. Valeu, Caio. Até mais. Falou. Tchau, tchau.